E aí pessoal, aqui é o Bido e hoje a gente vai resolver a máquina Easy do Hack the Box chamada Paper. Eu acho que de fato ela é uma máquina Easy, ela é uma máquina Linux também e bem bacana aí para quem tá começando e para quem não tá também, porque ela tem os seus desafios. Então, vamos lá, né? Obviamente eu já resolvi ela, só tô passando o tutorial aqui para vocês. Eu vou deixar esse notepad para gente anotando nossas coisas, já vou anotar o IP dela aqui então. E vamos começar pelo básico, que é o Nmap. Já deixei ele rodando aqui pra gente, né, não perder tempo. E normalmente eu rodo um Nmap bem simples, sem flag nenhuma, só pra ver o que está aberto logo de cara. E em seguida eu dou um Nmap agressivo nas portas que eu descobri. Então nesse caso não é com a flag "-a", setando as portas com a "-p", 22, 80 e 443. Posteriormente, se eu ver que estou um pouco travado, se eu não estou conseguindo avançar, eu começo a enumerar todas as portas, né? Porque quem não sabe, se você não usa flag "-p", né, no Nmap, ou outra flag que especifique as portas, ele vai escanear somente as 1000 portas mais comuns, ok? Para esse desafio, basta somente esse Nmap aqui, porque só vai ser utilizada a porta 80 e a 443 de fato, e eventualmente a 22. Aqui já acabou o scan agressivo, mas nada do que está aqui vai ser útil para a gente. Versão da Apache, versão do OpenSSH e etc. Ok? Primeira coisa que a gente faz então é abrir o site, né, para ver o que tem na porta 80 e na 443. E a gente vê que é uma página default, né, do Apache quando ele é utilizado no CentOS, né? Não é aquela padrão lá quando a gente vê em Ubuntu e Debian, etc. Quando eu tentei fazer o desafio, eu enumerei porta, dei uma olhadinha no source code, enumerei diretórios, perdão, subdomínios, acabei não encontrando nada. Então, eu fui abrir o Burp para ver se eu encontrava alguma coisa interessante e acaba-se que você encontra assim alguma coisa interessante quando você analisa a requisição, né? Não necessariamente com o Burp, mas o Burp é mais comum para a gente fazer esse intermédio aí com o navegador. Vou abrir ele aqui. Ligar o interceptador, ligar meu Foxy Proxy e dar um Enter. Requisição normal, vou tacar no repeater. Sempre tem esse costume de tacar tudo que é requisição no repeater, independente do que seja. Então, vou dar um send aqui e na resposta a gente tem uma informação interessante que tem um header aqui chamado x-backend-server que entrega aqui um possível servidor, né, de backend pra gente, que é o office.paper. Então, essa informação aqui eu posso adicionar, né, essa entrada aqui nos nossos hosts, né, no nosso DNS, para a gente conseguir, né, encontrar, né, chegar nesse servidor aqui. Então, no Linux, o arquivo padrão, né, para fazer isso é o etc/hosts. Lembrem de abrir com o sudo, senão vocês não vão conseguir editar, né? E deixa eu apagar aqui porque eu já tinha feito, né, essa máquina. Tenho o costume sempre de colocar direto no etc host, independente do que seja, independente da máquina. Então, já coloquei aqui, né, paper HTB. Esse nome pode ser qualquer um, né, que tu acha confortável. Eu sempre boto o domínio na máquina.htb. E o IP dela, então a gente consegue acessar, né, ela direto pelo domínio. Mas nesse caso, a gente vai ter que adicionar, né, aquela office.paper, que foi o backend que a gente achou. Pode deixar as duas entradas sem problema nenhum. Ele vai diferenciar na hora de tu procurar pelo nome. Procurando pelo nome, a gente encontra aqui um site, né, interessante, e para quem já está acostumado com um pentest web, a gente vê que tem um formatinho um pouco similar a um CMS muito comum, que é o WordPress, né? Esse formatinho de posts, comentário, autor e tudo mais é um padrão do WordPress, até porque se a gente baixar aqui embaixo é bom, né? A gente vê que tem um wordpress.org aqui e descobre que isso aqui está sendo hospedado através do WordPress, e o nosso Appalager também já traz inclusive a versão. Então eu vou anotar aqui, ó, WordPress 5.2.3. Opa, não precisa salvar não. Vou salvar o office.paper também. E é isso aí. Dando uma olhadinha nos posts, a gente encontra um comentário interessante que é nesse post aqui, se eu não me engano. Lembrando, pessoal, que eu vou ir direto ao ponto, tá? Não vou simular tudo o que eu fiz, etc. Mas caso tenha alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário do YouTube aí, ou me chamar no LinkedIn. No post do Prison Mike, a gente vê que tem um comentário do Nick dizendo que
o Michael deveria remover os conteúdos secretos dos drafts dele, né, dos rascunhos dele. Então, possivelmente ele cria rascunhos aqui no WordPress, né, e não posta eles. Então, teoricamente, o que está no rascunho, né, estaria visível somente para o Mike, né, para o Prison Mike. Mas não é o que a gente vai perceber aqui, né? Não é o que vai acontecer aqui. Mas enfim, daí o Nick já dá essa dica pra gente, né, que ele tem que esconder o conteúdo secreto dos drafts dele. Então a gente já sabe que tem que ir atrás dos drafts do Prison Mike. E como é que a gente vai fazer isso? Nesse meio tempo, né, fazendo o pentest na aplicação web, sempre que tem um WordPress, é recomendado a gente rodar alguma ferramenta, né, que analise vulnerabilidades em WordPress, e a mais comum, de fato, é a WPS Scan, né? A WPS Scan enumera a versão de plugin, versão do WordPress, consegue enumerar a vulnerabilidade, enumerar o usuário e etc. Então a gente vai usar justamente essa ferramenta. Aqui eu já posso fechar o meu gedit, que eu já coloquei Office Paper. E vamos lá. Como é que eu uso WPS Scan? WPS Scan, aqui já vai aparecer, né? WPS Scan. E aqui é uma tentativa minha que eu fiz de brute force no painel de login. Então, com traço password e traço username, né? Então, o WPS Scan também faz brute force. O que não é o que a gente vai utilizar aqui. O que a gente vai utilizar aqui é um parâmetro que enumera vulnerabilidades, que é o "-e", VP e API Token. Isso aqui é para VP, né, é para enumerar tudo que é vulnerabilidade, inclusive em plugins. E o API Token é um token que tu pega, né, porque essa flag só roda se tu tiver um API Token, que tu pega no próprio site do WPS Scan, tu tem que logar lá e tudo mais. Inclusive eu vou ofuscar aqui, né, para vocês não verem a minha API aqui. API Token, mas basta vocês logar lá no WPS Scan, né, no site deles, que eles vão disponibilizar um API Token para vocês. Então eu posso dar Enter. E ele vai começar a enumerar várias coisas. Então vamos lá para cima. Ele enumera os headers interessantes. Então a gente vai ver que tem um Apache, um PHP 7.2, a versão do WordPress. E ele fala aqui, né, que encontrou várias vulnerabilidades. Todas vão funcionar de fato? Talvez sim, talvez não, né? Podem ter alguns falsos positivos, mas a maioria não vai ser tão útil para a gente num cenário de CTF, né? Por exemplo, um XSS normalmente não é muito útil para a gente nesse cenário. Mas logo em seguida a gente já tem uma vulnerabilidade muito interessante, que é conseguir ver posts privados e drafts e rascunhos. Então é isso que a gente está indo atrás, né? A gente pode abrir, a gente pode pegar o número da CVE, que é esse aqui, e pesquisar na internet sobre ela. CVE 2019. Vamos procurar aqui. Obviamente já acessei tudo possível, né? Mas tem um sitezinho interessante que uma pessoa detalha um pouco melhor sobre a vulnerabilidade. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não é essa. Cadê o bicho? Será que é esse aqui? Acho que é esse aqui, ó. Esse aqui mesmo. Esse cara aqui faz uma análise bem interessante da vulnerabilidade como um todo. E ele também diz como é que ela pode ser explorada, né? E ela pode ser explorada de forma bem simples. É basicamente usar esse parâmetro static e botar igual a 1, porque o WordPress ele usa alguns parâmetros no source code, né? E daí quem descobriu a vulnerabilidade foi numerando, né? Todos esses parâmetros que estão aqui, inclusive, dá até para ver o diff no GitHub, se tiver mais interesse em ir a fundo na VUM. Mas basicamente então é fazer essa pesquisa aqui no site. Então vamos fazer lá. E voa lá, temos aqui, né, os drafts do usuário, dos usuários, né? Acho que pega draft de todos os usuários aí que tem no sistema. E aí tem um monte de texto que você pode ler, mas não tem nada muito interessante. A única coisa interessante que nós temos aqui é, né, a URL secreta, né, de registros para novos empregados, né, no sistema de chat da empresa. Então a gente consegue coletar esse link aqui. E a gente vê que também esse link já está em outro domínio, né, chamado chat.office.paper. Então vamos acrescentar esse domínio também no nosso host.
nosso etc hosts. Chat.office.paper. Maravilha. Vamos acessar esse site. E acessando esse site, né, a gente vê que é um painel de registro, então a gente pode registrar o nosso usuário aqui. Eu vou registrar o usuário beatles@gmail.com. A senha vai ser 123 123. Ok. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Aqui a gente registra nosso username, né? E a gente tem acesso ao chat da empresa. E a gente já vê que esse chat é o famoso Rocket Chat. Então, Rocket Chat. Logo de cara, né, eu já fui pesquisar as vulnerabilidades desse Rocket Chat e eu encontrei três. Um XSS, que nem eu falei, não é muito útil pra gente. Esse foi o barulhinho do Rocket Chat. E dois NoSQL Injection, inclusive um leva para SE, que é muito interessante, né, quando eu bati o olho aqui. Mas acaba que tu tem que ter informações como e-mail do administrador e tal, e como envolve servidor de e-mail, essa VUM acaba não funcionando nesse escopo local, certo? Então isso aqui meio que é um rabbit hole. Olhando mais a fundo, né, em todo o chat da empresa e lendo todo esse texto aqui, a gente vê que, né, que o Dwight aqui ele programou um bot esse que consegue listar uns arquivos e ler alguns arquivos. Então, se eu entrar, né, para falar com esse bot, eu consigo ter acesso a esses recursos. No caso, por exemplo, list, eu vou listar os arquivos. O Dwight diz, né, ali nas mensagens que, por questão de segurança, esse bot está ele acessa somente essa pasta sales. Então ele dá um list, a gente consegue ver a sale, a gente pode dar um list sale para ver o que está dentro dela, a gente pode dar um file, né? Esses são os dois comandos mais interessantes. O list para listar os arquivos, é meio que um ls, e o file, né, que é meio, é meio que um cat para ler os arquivos. Então a gente pode dar um file sales portfolio txt. Dentro da sale 2 não tem nada interessante e dentro dessa sale também não tem nada interessante, mas a questão aqui é que, opa, ele não achou? No such file or direct sales. Ah, não, é sale. Só para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui, né, o arquivo portfólio. Esse bot ele está vulnerável a LFI. Então, se eu fizer um simples list e voltar a um diretório, eu vou conseguir listar tudo que está no diretório anterior e, consequentemente, ele listar tudo que está no servidor. É claro, tudo que o bot, né, o usuário que o bot está usando, tem permissão. Então, se eu for listar um barra root, por exemplo, eu não vou ter acesso. E se eu tentar listar, por exemplo, esse URTXT que está aqui, né, que a gente conseguiu listar, eu não vou conseguir ler esse arquivo porque eu não tenho permissão, né? Access denied. A questão aqui é que analisando mais a fundo, a gente acha essa pasta inteligente chamada ubot. Se a gente pesquisar o que é o bot, a gente encontra que é literalmente um bot, né, do Rocket Chat, e procurando mais a fundo a gente vê que tem um arquivo, né, desse bot que seta aqui o usuário e o password do sistema. Então a gente pode ir listando esse diretório do bot e em algum momento a gente vai encontrar essa .env e essa .env tem a configuração ali, essa configuração que eu mostrei que inclui a senha. Então se eu der um file o bot.env, a gente vai conseguir, opa, faltou um barra aqui, a gente tem acesso né, ao usuário e ao password do Rocket Chat. Então vamos salvar aqui. E isso é basicamente o que se faz, né, pessoal, quando tu encontra algum serviço diferente, por exemplo, esse Rocket Chat, por exemplo, encontrei esse bot, tu pesquisa um pouco sobre ele, nesse caso né, se tu pesquisar só o bot aqui, tu vê que tem o site deles, tu vê que tem o GitHub, quando tem o GitHub é muito interessante porque tu pode ver os arquivos que compõem aquele sistema, e inclusive, né, tem até dentro do GitHub a explicação, né, eu fui pesquisando por password dentro dos arquivos do GitHub e encontrei essa parte aqui que dizia que tinha um arquivo de fato que contém o password. Então eu não encontrei aqui no GitHub especificamente qual era o arquivo e fui listando arquivo por arquivo, né, os mais comuns, por exemplo, .env é um arquivo muito comum de ter password, justamente porque é um arquivo de environment, de ambiente, e acabei encontrando essa senha.
E aí fui testando essa senha, testei no portal do WordPress, testei aqui no próprio Rocket Chat, que tem a painel de login. Acabou não funcionando e alguma hora eu fui testar no SSH, testei com vários usuários. Na real, testei só com usuários que eu já tinha listado aqui, né? O que é uma dica também. Sempre quando tem LFI, a gente tem o costume de listar, né, o PassWD. E listando o PassWD, a gente consegue ver que tem o usuário Rocket Chat e o usuário do White. Tentei com o usuário Rocket Chat, que é o mais óbvio, não funcionou. Testei com o usuário do White e aí sim a gente vai ter sucesso. Então eu posso dar um SSH aqui com o do White e com essa senha. E a gente vai ter sucesso para acessar a página e conseguir, né, a nossa primeira flag, que é a nossa flag de usuário. Lembrar também de deixar ofuscado aqui para vocês não verem. Ok, pegamos a nossa flag de usuário. Agora está na hora de pegar a nossa flag de root. Eu gosto sempre de separar nas minhas anotações aqui, ó, o que, que é o que. Primeira coisa que a gente sempre faz, né, quando a gente vai mexer com, com Privilege Escalation é rodar o Olympias. Inclusive, o meu Olympias ainda está aqui, porque eu nem resetei a máquina para fazer esse tutorial. Então eu entro aqui, né, na pasta que eu criei, do paper, e eu copio aqui o meu Olympias para cá. Né, faço aquele padrão, né, de subir um servidor Python, e daí dar um wget aqui, nesse servidor Python. Isso aqui que o Kali Linux fez de botar o IP aqui da VPN é incrível, porque auxilia muito. Puxar o Olympias para cá. Opa. HTTP. Dá permissão de execução e rodar a Olimpíada, né? Padrão de todo Privilege Escalation. Esperar um pouquinho ele rodar. Bom, pessoal, pausei um pouco aqui porque acabou a bateria do meu fone e porque o Olimpias demorou um pouco para resolver também. Mas enfim, analisando o Olimpias, tem três coisas que nos chamam a atenção. Né? Por que três coisas? Porque o Olimpias ele tem um sistema de categorização por cor aqui. E se ele apontar algo com o fundo amarelo, e com a letra vermelha quer dizer que aquilo é 95% de chance de ser um vetor de Privilege Escalation. Então, né, é algo que chama muito a nossa atenção e isso acontece três vezes aqui. A primeira ele aponta, né, sobre o sistema estar vulnerável a essa CVE aqui, que é a CVE do Paulkit, né, que saiu recentemente aí em 2021, né, que pode trazer a gente o usuário root. A outra coisa que chama atenção é o path do usuário do White, que está um pouco alterado, então a gente poderia talvez fazer algum path hijacking, alguma coisa assim. Mas como é do usuário do White, a gente já tem acesso a ele, então fazer um Privilege Escalation para o nosso próprio usuário não faz sentido, né? Não é nenhum Privilege Escalation de fato. E também isso acontece de maneira semelhante aqui, que ele traz um cron tab que também está sendo executado pelo usuário do White, então por mais que a gente consiga explorar esse cron tab, a gente vai ter acesso ao usuário que a gente já tem acesso, então não faz muito sentido também. Né? Até porque o Olimpias ele entende tudo que tu consiga acessar outro usuário é um Privilege Escalation, né? Caso aquele usuário tenha mais privilégios que você. Né? O que não é o caso que está acontecendo aqui. Então vamos para o mais prático, que é justamente a CVE 2021. Já tem alguns exploits públicos, obviamente. Né? O mais famoso, se não me engano, é esse aqui, que é do SecNigma, que é um exploit em Shell Script, mas eu tentei executar ele e ele falha várias vezes, então eu acabo sempre executando um que é em Python, que é desse Almorabea. Então eu já peguei ele aqui na minha máquina, né? Para pegar aqui do coisa, é só entrar aqui no raw e dar um wget nesse link aqui e vamos subir ele para máquina então. Já está aqui inclusive porque eu já tinha feito o desafio, mas vamos só apagar isso, pegar de novo só para simular. Opa. E só para garantir que a gente tenha Python, né? Python 3, a gente tem ali o Python, então vamos só chamar a CVE e torcer para que funcione. Pediu o password, quando ele pede o password normalmente ele não vai funcionar. Mas vamos ir executando até que alguma hora ele funcione. Quando se eu não me engano, esse Palkit ele mexe com kernel, e quando mexe com kernel é assim mesmo, tem que ficar executando várias vezes. Beleza, conseguimos acesso. Já estamos como root, um emi root.
Vamos entrar lá na pastinha dele e temos aqui, né, a nossa, acho que é "-n", "-c", quantidade de caracteres, "-c", quantidade de caracteres. Temos aqui nossos 32 bytes, né, mais o espaço em branco que tem da nossa flag. Beleza? A princípio é isso, pessoal. Previous Escalation bem tranquilo, né? Basicamente uma exploração aí do sistema, nada muito complexo e desafios bem interessantes na parte de user ali, né? Qualquer dúvida, pode deixar aqui no YouTube ou me chamar no LinkedIn, certo? Muito obrigado e até mais.